Olá, Skiller, tudo bem? Como você está? Espero que esteja bem, esteja tranquilo. E agora eu vou falar sobre o RD. O RD nada mais é do que uma forma de eu representar visualmente como eu vou fazer eu vou desenvolver as tabelas do meu banco de dados, entidades, beleza? Eu vou mostrar aqui bem rápido, de forma visual. As próximas aulas a gente vai explicar. Eu vou mostrar com código, primeiro, como eu faço, como eu escrevo. Vou mostrar a interface que vocês podem desenhar também, usando o Dry.io, algumas outras ferramentas. Eu, particularmente, vocês vão perceber que eu prefiro sempre coisas que são versionadas. Eu cansei de trabalhar numa empresa onde a gente tinha que mudar alguma coisa e esses desenhos estavam. Eu estava impedido de acessar um site porque eu não tinha acesso, a pessoa tinha saído da empresa, e aí essa modificação aí toda hora que sai alguém que altera uma tabela, que altera um documento, a pessoa colocou em um software que não é open source, que eu não tenho acesso facilmente, e eu não versiono. Vocês vão saber mais para frente o que é versionamento, mas imagine o versionamento da seguinte forma, onde você tem um código, imagina um Word, onde você tem o seu Word ali e você está escrevendo ali seu texto. Se você versionar, por exemplo, eu coloquei a primeira versão, eu tenho a capa e eu tenho, sei lá, eu tenho a introdução. Eu tenho a capa e a introdução na primeira versão. Se eu versiono isso, e aí através do Git, tudo que é texto eu consigo versionar. Tudo que é texto, certo? Então, até imagem, tá, gente? Imagem, PDF, você consegue versionar. Se eu versiono, eu armazeno isso num lugar remoto, onde qualquer pessoa que tem acesso a esse repositório, ele pode fazer as alterações. Logo, normalmente, esses dados ficam no GitHub, por exemplo, e eu, como mantenedor daquele projeto, eu consigo acessar e alterar e facilmente já ter isso atualizado. Porque imagina, eu ter que ficar toda hora entrando numa ferramenta como o Dry.io, ficar desenhando, alterar um desenho, isso não é sustentável. Não é sustentável. Vocês vão ver, a gente vai ter outros trabalhos sobre versionamento. Vou falar bastante como as pessoas fazem nas empresas e como eu vou colocando nas empresas que eu trabalho com as pessoas que eu trabalho. Beleza? Então vamos lá. Dito isso, o RD é uma entidade relacional. O que é o RD? Vamos aqui, ó. RD significa Entity Relationship Diagram. Entidade de relacionamento, diagrama de relacionamento. Modelo de entidade de relacionamento, aqui, ó. Essa é a nomenclatura. Então o RD é uma forma visual de eu visualizar o que eu vou implementar, correto? E aqui eu já trago para vocês que a gente vai resolver um problema. O problema é o seguinte: você foi designado para desenvolver um sistema de gerenciamento de blogs onde o usuário pode escrever artigos. Imagina eu lá, tô lá na Skill e eu tenho o blog da Skill, certo? Vamos lá, eu tenho o blog da Skill, blog da skill.dev, certo? Então, no blog da skill.dev, o que eu posso fazer? Eu posso, aqui no caso vocês estão visualizando como uma pessoa que está olhando a aplicação. Agora pensem como Rodolfo autor. Vamos lá, Rodolfo é o autor. Eu vou entrar aqui na minha página administrativa. Beleza, o Rodolfo é o autor. O Rodolfo sendo o autor, o Rodolfo pode vir aqui, ó, e criar um, um artigo, certo? Aqui, ó, poste o título. Aí aqui eu posso fazer as descrições, posso adicionar uma imagem. Então, olhando aqui, eu estava vendo, é porque eu estou usando esse. Como eu falei, eu estou usando o DB Diagram, e aí eu estava olhando aqui, né? Como que faz esse relacionamento da database. Mas vamos lá. Beleza. O ponto aqui é o seguinte: eu consigo versionar porque eu crio com o DB e aí eu tenho uma ferramenta open source que é muito mais eficiente também porque o DB ele é pago. Então é perigoso eu ficar à mercê do DB. Mas existe uma ferramenta gratuita, então eu consigo criar aqui e visualizar nessa ferramenta gratuita. Depois a gente vai olhar, mas já trago aqui para vocês já conhecerem que eu estava olhando é a open source.
Só coloca assim e aqui, ó. Aqui, não é esse. Aqui, ó. Esse daqui. Esse daqui é um projeto open source, não é mais mantido. Talvez a gente possa até depois pegar esse projeto para manter e melhorar a parte visual, não sei, a gente pode pensar. E eu explico para vocês. Depois, gente, para a gente trabalhar com código open source, é simplesmente a gente pegar o código e verificar e alterar. Ele está usando, se eu não me engano, deixa eu ver aqui. A gente pode olhar o que, que o código é desenvolvido. Vamos ver aqui, ó, em JavaScript, em TypeScript. Deve ser, imagino que deva ser desenvolvido em. Ah, tá aqui, ó. No Quasar. Ah, beleza, em Quasar. Ó, aqui, ó. Em Vue, em Quasar, Chart Library, DBL Parse, para Parse, Import e Export, original DB Diagram Tools, a documentação gerada pelo DB, que é isso aqui. Mas enfim, aí a gente pode, ó, eu vou entrar aqui e vou pegar o mesmo código que eu tenho aqui, ó. Por isso que a ferramenta open source é importante, né? Porque se eu uso uma privada como esse DB aqui, isso me coloca numa situação muito ruim. Se eles morrem, a empresa morre, o projeto fica. Eu já não consigo mais visualizar o projeto. Então isso aqui é ótimo. Visualmente talvez não seja a melhor maneira, mas até que no Dark fica bonitinho, né? Fica organizado. Enfim, é só para vocês saberem disso. Vocês vão aprender que eu sou uma pessoa que eu gosto de versionamento. E é isso. Beleza. Dito isso, vamos voltar aqui, que o DB Diagram ainda é melhor em alguns aspectos para visualização. Ok. Aqui é o seguinte, eu tenho o projeto que é, ó, você foi designado para desenvolver, interagir com o conteúdo e favoritar os artigos que mais gosta. Então a gente precisa pensar nessas tabelas e como essas tabelas se relacionam. Lembra? A gente ainda vai falar sobre a criação, a gente vai criar, vai implementar tudo isso, mas lembrem-se que a parte de como eu olho a tabela, a gente precisa sempre olhar em como esses dados são guardados da melhor maneira possível. O que seria a melhor maneira possível, Rodolfo? Vamos lá. Olhando aqui primeiro para a tabela de usuários, ele me diz aqui no problema, ó, interagir com o conteúdo, favoritar os artigos que mais gosta. Você precisa criar e gerenciar o banco de dados para esse sistema, utilizando as seguintes informações sobre a tabela. Aqui ele já deu algumas informações. Normalmente, gente, quando vem algum projeto, as pessoas vão dizer as informações que são necessárias. Não é você que vai tirar da cabeça. Mas você tem que organizar da melhor maneira possível nos bancos de dados. E aí, quando eu falo de organizar, a gente está falando de um banco relacional. Um banco de documento, a gente seguiria uma outra estratégia. Um banco de dados, por exemplo, de grafos, a gente seguiria uma outra estratégia. Então, por isso que vocês precisam entender se aquele banco de dados vai suprir a demanda. Aqui no caso do blog, a gente poderia também utilizar um banco de dados em documento. Poderia. Mas ainda sim eu vou fortalecer aqui para vocês o banco de dados relacional, porque é o que mais é utilizado ainda. Não sei se no futuro vai mudar, mas ainda é. Depois a gente vai passar por algumas coisas também relacionadas a banco de dados em memória, de cache. Eu vou mostrar como cacheia, como faz o cache, o que é um cache. Fiquem tranquilos quanto a isso. Beleza. Então, como qualquer área da computação, quando a gente está falando de sistemas, ele também utiliza tipagem, certo? Lembra lá dos tipos primitivos que a gente já conversou na programação? Os tipos primitivos, na programação, ele tem inteiro, tem o char, tem o array, que aí é um conjunto, e aí o array aqui a gente também pode aplicar, mas aqui a gente foge do array, a gente busca não implementar muitas coisas com o array. Só que aí depende de onde a gente está trabalhando, tá? Aqui o contexto não é um banco de dados de inteligência artificial, porque aí a gente tem que instalar um plugin, por exemplo, no caso que a gente vai trabalhar, que é Postgres. Então, no caso do Postgres, a gente tem um plugin chamado PG Vector, para a gente trabalhar com inteligência artificial, com AI generative, machine learning, coisas relacionadas à inteligência, voltado à área de IA, né? Inteligência artificial. E coisas que podem ser associações mais rápidas.
Mas enfim, então, pensando no usuário, a gente sempre tem que pensar se aquela entidade comporta aquele dado, se aquela tabela, e aí a gente está falando que tabelas são entidades. O que é entidade? Entidade é usuário, artigo. Vocês vão se amadurecendo conforme o tempo. Fiquem tranquilos. O jogo de virada é o seguinte: é que a gente precisa pensar na entidade de uma forma em que esses dados sejam facilmente buscados e performaticamente plausíveis e normalizados também. Rodolfo, você está falando difícil. Calma. Vamos lá então. O que significa a normalização desses dados? Vamos lá, pensem comigo. Um usuário, o que distingue um usuário e o que um usuário pode ter de informação? Vamos lá. O ID, ele precisa ter, certo? Um ID, porque lembra do que eu falei no início. O ID é aquele CPF seu. Você tem um CPF. Então você tem, pro governo, pro Estado brasileiro, você é um indivíduo único, certo? Você não tem outro CPF, não pode ter. A não ser que você faça falcatrua, aí é outra história. E aí não é isso que a gente está entrando. A gente está entrando no modelo concreto, correto e que a gente estipulou. Então, o seu CPF te dita como uma pessoa única. O usuário, a entidade usuário, sempre que ela é criada, por exemplo, eu vou criar uma entidade usuário chamada Rodolfo, com o nome Rodolfo, né? Então, no name, no first name, ele tem um nome chamado Rodolfo. No last name, que é o sobrenome, ele tem Gomes Peixoto. Então essa entidade ela precisa ter um ID. E esse ID precisa ser gerenciado pelo banco de dados, não por você. Não você, aumenta mais um. Não. A gente pode dizer assim, banco de dados. Todas as vezes que for inserido novo dado, já incrementa, já aumenta. O que é incrementar? 1 é o Rodolfo. A Carla, 2. A Andressa, 3. A Juliana, 4. E assim ele vai incrementando. O banco de dados ele vai adicionando mais um no ID. Correto? Isso aqui tá ficando... Eu espero que esteja ficando claro. Então, como eu preciso de tipos de dados para esses valores, a gente tem vários tipos de dados. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre esses tipos de dados. Vamos lá. Eu tentei criar um problema próximo do real e que eu vou mostrar para vocês que a gente tem que pensar muito bem do que a gente está desenvolvendo, tá? Então vamos lá. Primeiro ponto. A gente tem o usuário, a gente tem o username, então a gente tem os tipos de dados. Lembra do char? Aqui, ó, tira o var e deixa o char. O char é o quê? Se eu tenho um char, eu posso ter uma quantidade de elementos limitada, certo? Lembra dos caracteres? Lembra do que eu havia falado para vocês? Que é o seguinte. Não existe um tipo string de verdade. A gente criou para facilitar esse processo. Mas o computador lê caractere a caractere. Lembra da tabela ASCII, da Unicode? Lembra dessas tabelas? Lembra lá da nossa aula inicial? Então, por isso que é importante essa teoria, gente. Porque aqui, se eu chego para vocês e falo, olha, você tem que usar string, mas você não entende por debaixo dos panos como funciona. Então, assim, por isso que é importante vocês terem a base ali bem fortalecida, porque todas as vezes eu vou referenciar a tabela ASCII, a Unicode, o binário, enfim, infinidade de coisas que a gente já falou, e por isso que ciência da computação ela não se resume a sair programando e você achar que sabe porque você codificou alguma coisa específica. Entende? Então vamos lá, voltando. Então, uma string ela é uma quantidade de elementos da tabela ASCII. Então, aqui a gente precisa dizer quantos elementos a gente vai adicionar. Um username, gente, vamos lá. Por exemplo, o meu username pode ser Ropeixoto, pode ser Rodolfo.peixoto, Rogp, pode ser meu username, pode ser teste, Rodolfo, elemento, pode ser o que você quiser. Aí, pensem comigo, eu preciso deixar mais de 100 caracteres. Lembra, caractere é isso aqui, ó, um caractere. Isso aqui é um caractere. Isso é um caractere. Então, eu preciso deixar mais de 100 caracteres? É necessário? Não.
Então, assim, vocês precisam também sempre pensar no tipo de dado que vocês estão adicionando e como vocês adicionam esses tipos de dados. Aqui, gente, eu estou mostrando o código de criação no DB, tá? Depois, ó, eu vou mostrar aqui, eu vou até importar esse dado. Aqui, o legal é que eu consigo criar e consigo gerar e exportar o dado no banco de dados que eu quero. E eu utilizei ele porque eu quero mostrar para vocês as diferenças que cada banco de dados tem. Eu não vou rodar em todos, eu vou trabalhar muito mais com Postgres, mas eu quero mostrar para vocês as diferenças que temos. Então, se você está trabalhando com um banco de dados, não é porque ele é SQL, é um banco de dados relacional, que não há diferença. Há diferença em tipos, há diferença nas funções, há diferença em muitas coisas. Correto? Beleza? Então vamos lá. Vou exportar aqui em Postgres. Vou abrir aqui e vou abrir... aqui, ó. Vou abrir aqui. Deixa eu abrir aqui. Eu preciso abrir o meu Visual Studio Code. Pera aí. Deixa eu abrir aqui para vocês. Aqui. Deixa eu abrir aqui. E vou aqui. Vou sair aqui da minha pasta principal. E vou abrir um code CD download. Aqui tem o curso. Não é o CD que eu quero, é o code. Aqui tem o curso. Aqui, ó. Vou abrir aqui. Peraí. Então, vou abrir o meu Vim aqui mesmo. Deixa eu abrir o Vim, que aí eu já abro aqui. Vamos lá, beleza. Então, aqui ele já criou, ele já me mostra como criar, como gerar aqui por default as entidades do primary key. Enfim, é bem interessante mesmo. Aqui ele já cria tudo do... A gente vai passar isso aqui, tá, gente? Relaxem, fiquem tranquilos. Mas eu quero mostrar para vocês, ó. Aqui ele já gera a criação da tabela. Ele não criou a database, tá? Lembra que a database é o nosso... Quando eu vou criar um novo documento do Style Sheets. Então o Rodolfo vai criar agora um documento chamado, sei lá, curso. Aí vamos dizer que eu vou criar um novo documento. Então eu vou entrar num outro site, tá, gente? Num outro documento. Então o documento, lembra que é o acesso... Aqui, ó, para não ficar estranho o que eu estou explicando, Google Style Sheets, Database, Google, Style, Google, aqui, Skill Learning, eu acho que é isso. Isso. Lembra que é um documento, tá? É um site desse. Se eu quisesse criar um novo, aqui, ó, eu vim aqui, nova planilha. Então aí eu criaria uma nova database. Aqui ele não está criando database porque a gente não colocou, mas eu vou explicar para vocês cada detalhe aqui e eu quero partir desse princípio. Beleza? Então, beleza. Opa, acabei fechando, mas ok. Beleza. Então, voltando aqui, só quero agora explicar para vocês como vocês leem os problemas. Vamos lá. Você foi designado para desenvolver um sistema de gerenciamento de blog, onde os usuários podem escrever artigos, comentar. Lembra ali do Instagram, que você pode comentar numa foto da pessoa. É nesse estilo, certo? Então, ele pode comentar, interagir com o conteúdo, que é o comentário, e favoritar. Lembra eu não sei se todo mundo já usou no Instagram, em outras ferramentas tem como a gente favoritar. Favoritar, gente, aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, favoritar. Na hora que eu clico em favoritar, ele entra numa lista em que eu posso visualizar tudo que eu gosto, tudo que eu quero visualizar. Um artigo depois, eu não tenho tempo para ler agora, então eu vou ler posteriormente, vou ler depois. Ok, eu vou ler depois, então eu posso favoritar e ver ali na minha lista de favoritos, e aí é criada uma lista para eu visualizar esses dados. Beleza? Então, beleza. Aí, o problema sempre vai trazer, ó, um ponto que é importante. As pessoas nunca vão te falar assim, ó, o tipo é isso, o tipo é aquilo. A gente tem que começar a compreender, tá bom? Às vezes você pode sim, com alguém de negócio, um líder técnico, conversar e ele te trazer essas informações,
mas muitas das vezes é você que vai ter que dar e vai ter que olhar o como você vai fazer o uso desse tipo de dado, tá? Então, beleza, voltando. Então, ali ele trouxe pra gente, ó, o usuário. O usuário, ele tem um ID e ele... ID, isso aqui eu nem precisava colocar que é a chave primária, tá, gente? Isso já é normal e natural a gente ver. Vocês podem ver pessoas criando assim também, tá? User ID, mesmo na tabela de usuário. Eu não gosto. E eu vou explicar o porquê. Eu sempre coloco ID, mas eu tô trazendo para vocês para que vocês saibam que pode ver uso assim no desenvolvimento. Por exemplo, na comunidade Java pode ocorrer isso. Eu não gosto. Eu não acho que é... Porque assim, se eu tô dentro da tabela de usuário, eu já sei que o ID é do usuário. Se eu tô dentro da tabela de artigo e tem um usuário associado, a gente vai falar sobre associação, eu sei que o usuário está associado. Então, começo a não confundir sobre a entidade estar associada com alguém, tá? Então, isso já é o primeiro ponto que eu trago para vocês. Beleza, voltando. Voltando aqui, um usuário, ele tem uma chave primária, um autoincremento. Então, toda vez que eu criar um usuário, se vocês olharem aqui, esse ID já vai sendo criado, certo? É natural dele, esse ID aqui. Voltando, username. Username, ele é um texto, você concorda? Tudo que a gente escreve é um texto, então ele vai ser um varchar. Ele não é um texto longo, tá, gente? Vocês têm que distinguir sempre o que é um texto longo de um texto curto. O que é um texto longo? Eu escrever um artigo, um conteúdo para o artigo, isso é um texto longo. A gente usa um outro tipo de dado que eu vou explicar também. Que a gente utiliza o tipo de dado, o text aqui, ó. O tipo de dado, cadê? Content, aqui, content. A gente usa o text, certo? O text é o tipo de dado que a gente vai utilizar para conteúdos longos. O text, se você não colocar aqui, ó, vocês vão ver que eu coloquei 2000 aqui, ó. Um text, cadê? Aqui. Aqui, ó. Eu coloquei no text, eu coloquei aqui no comentário, poderia ser no conteúdo. Eu coloquei 2000 pro comentário, eu nem poderia deixar a pessoa comentar por 2000 linhas, eu acho que é demais. Então aqui eu coloco uma quantidade de dado que ele pode adicionar. Por quê? Senão, se eu colocar um text puramente, gente, eu estou dizendo que ele pode infinitamente colocar quanto ele quiser, porque o text é ilimitado a quantidade de caracteres. E isso pode ser um problema em termos de banco de dados. Você armazenar tanto dado e começar a ficar pesado. E é desnecessário deixar uma pessoa comentar com 2000 palavras. Não há necessidade. Então, olha a linha de pensamento que vocês têm que ir tendo durante o processo, tá? Ó, comentário, como que eu deixo? Eu deixo, normalmente, os sistemas deixam as pessoas comentarem muito grande, fazer um comentário muito grande? Sim, não. Então, isso é importante, certo? Um artigo, ele pode ter mais de 2000, menos. Aqui, talvez, para o artigo, dependendo do... A gente não precisa limitar, então deixa realmente mais à vontade, entende? Aí eu vou trazer aqui para vocês. A gente tem um tipo de dado inteiro, o int, que são números, certo? A gente pode adicionar ponto flutuante. Aqui eu não coloquei nada como ponto flutuante, mas podemos também. E eu vou abrir aqui a documentação para vocês visualizarem. E-mail, um varchar. E-mail é um texto, certo? É um texto, então é um varchar. Aí vocês podem colocar aqui quantos vocês acharem que vale. Se é um texto mais longo, se o e-mail você acha que é mais... E aqui é uma média, tá, gente? Vocês não precisam... eu preciso 151. Não! Aqui, bota aqui, sei lá, 200. 200 é o suficiente, 150 é o suficiente. Enfim. Para password. Para senha, qual é o tamanho máximo, mínimo? A gente vai falar sobre segurança. Aqui eu vou colocar no texto puro, depois eu vou falar sobre hash cryptography. As criptografias com hash. A gente precisa trabalhar com senha com modo seguro. Depois a gente vai falar sobre isso também. Relaxem. Avatar URL. Avatar URL em qualquer lugar existe o Gravatar. Vocês vão ver que a gente vai implementar com Gravatar. O Gravatar, quem implementa, os sistemas que implementam, eu sempre implemento no meu sistema, ó, no Slack tem, em outros lugares tem. Quando você cadastra aqui
uma foto em qualquer lugar que essas pessoas implementem o Gravatar, a sua foto vem automática. Isso é legal, porque foto, gente, num momento de trabalho, é importante. É importante vocês mostrarem que vocês estão ali. Eu sei que algumas pessoas têm problema com a sua autoimagem e assim, tá superado, tá tudo bem. Não fiquem com esse receio. Tudo bem, coloquem sua foto em qualquer lugar que você faça, porque isso identifica você. É mais fácil na hora de a gente estar olhando ali, o fulano é esse. Imagina, no dia a dia com uma cara com F, o outro com D, isso é muito ruim para o dia a dia de trabalho. Lembre-se, a gente está no local de trabalho, então vamos facilitar para todo mundo, tá bom? Beleza, belezura. Então, beleza. Voltando. Aí o birthday. O birthday, a gente tem a data. É uma data. Eu não tenho hora, não tenho lugar, porque eu não tenho hora, porque eu não sei a hora que as pessoas nasceram. E nem me importa a hora. Me importa a data. Para eu mandar um e-mail, para eu falar, olha, que legal, hoje é seu dia, olha esse artigo. Entende? Então a gente pode estimular com o nosso blog esse tipo de coisa tendo um dado interno. Então, o birthday, vocês acham que birthday tem a ver com o usuário? Pode ter, pode não ter. Beleza? A gente tem que pensar. A normalização, gente, é o seguinte, é o ato de eu pegar uma entidade, o usuário, e criar uma outra entidade para remover certos detalhes que não fazem sentido. No meu ponto de vista, por exemplo, eu já criaria uma outra entidade que se chamaria profile. E no profile de usuário, eu teria um ID, e esse ID seria um inteiro. Eu teria uma primary key. Primary key, gente, é o que dita. Se o usuário. Qual é o seu CPF? Qual é o CPF da entidade? Isso é o primary key, certo? Primary key é simplesmente o CPF do profile. Como eu busco no sistema brasileiro o Rodolfo? Simples, eu vou ali no banco de dados e procuro o CPF eu tenho o CPF dele, procuro pelo CPF, chego no Rodolfo. Porque, gente, nome pode ter 1000 Rodolfos. 1000 Rodolfo pode ter 10 Rodolfos Gomes Peixotos. Pode ter muitas coisas que no final a gente consegue combinar Rodolfo Gomes Peixoto, mesmo que eu não seja da minha família, pode ser de outra família, mas ter Rodolfo Gomes Peixoto, entende? Então, vocês precisam ter o CPF que identifica essa pessoa. Então, o profile, o primary key, primary key, chave primária, primary, vocês vão visualizar em muitos lugares, tá, gente? No front-end a gente tem também as primary color, a second color. Então, a primeira chave, qual é o identificador? Beleza? Então, beleza. O primary key vai ser esse e eu vou colocar o auto-incremento. Lembra? Se eu não coloco o auto-incremento, eu tenho que ficar atualizando esse ID. Eu não quero essa responsabilidade porque a responsabilidade é do banco de dados. A não ser que vocês tenham uma regra específica. Pode ter, tá, gente? Eu não coloco nada em pedra. Eu não coloco nada que é assim sempre. Não. Pode ser que tenha uma regra de negócio que vocês... Regra de negócio, gente, por exemplo... como eu cadastro um usuário na plataforma da Skill.dev. Na minha regra de negócio, pode ser que para cadastrar, eu, Rodolfo, tenho que incrementar porque eu quero ter controle sobre os dados inseridos. Isso é uma regra de negócio. A regra de negócio quem te dita é o seu tech lead, é a equipe de produto, a equipe... São essas equipes que te ditam ou quem está criando o sistema, tá? Então, quem está criando o sistema vai te ditar qual vai ser a regra? Nas regras comuns, natural, autoincremento é sempre o valor auto-incrementado, né? 1, 2, 3, 4. E quem gerencia isso é o banco de dados que faz. Beleza? Então, beleza. Aqui é uma primary key. Agora, eu não concordo que o usuário tenha o avatar. Isso eu não concordo. Para mim, quem tem é o profile, é o perfil. O perfil é o seguinte, eu criei uma tabela separada. Vamos olhar aqui, aqui, ó. Eu criei uma tabela separada. Vamos olhar aqui, chamada profile. E aqui eu quero que tenha
o avatar, eu vou só copiar aqui para facilitar a minha vida, que tem um ID e tem um avatar URL, certo? E aqui, claramente, ele vai ter um user ID. O user ID, lembra que o user ID, desculpem, deixa eu tomar uma água. O user ID, aqui no na nossa planilha, ele é uma abinha que ele vai associar um usuário. Então, eu tenho um ID, o profile do Rodolfo é qual? Ah, então o profile do Rodolfo é um aqui, porque o ID do Rodolfo, o CPF da entidade usuário é aqui. Ah, outro ponto, tá, gente? Tabelas são sempre no plural, profiles. Profiles. Profile, plural. Profiles, é isso mesmo. Perfeito, profiles. Opa. Aqui, ó, profiles. Profiles. Aqui tem... cadê? Aqui, usuários, profiles. Eu vou colocar aqui users, tá? Vou colocar projects agora. Beleza. Aí a gente precisa também a nomenclatura ser diferente, né? Eu coloquei não, vou deixar em português mesmo, gente. Mas é sempre em inglês, tá, gente? Eu não queria, mas vou deixar aqui. Usuários. Profiles. Perfis. Perfis. É assim, perfis? Perfil plural. Perfis. É isso mesmo. Beleza. Cadê? Voltando. Aqui. Perfis. Aqui a gente tem o projetos. Projetos. Beleza. Então, aqui em perfis eu tenho o avatar. O que é o avatar, Rodolfo? Aqui, por exemplo, ó. Isso é um avatar. Isso é um avatar. Então, deixa eu pegar aqui um avatar qualquer. Deixa eu ver. Deixa eu pegar aqui. E aqui o site da Hogp. Aqui. Beleza. Deixa eu pegar essa imagem aqui. Vamos selecionar aqui. Vou vir aqui. Vou pegar aqui essa. Isso aqui é uma URL de profile, tá, gente? Então, aqui no meu documento, isso aqui vai ser a URL do Rodolfo. Beleza? Então, aqui é um ID 1, certo? Então, através da tabela de perfil, eu consigo pegar o avatar dele. E isso é uma associação também. Já para vocês saberem o que é uma associação. Então, eu já limpei aqui o dado. No meu ponto de vista, birthday também não tem nada a ver com isso. É o perfil dele. Certo? Na minha opinião também. First name. Ah, aqui eu não coloquei last name. Eu vou colocar last name, var, same. Então, na minha opinião, o first name também não tem nada a ver com isso. E na minha opinião, e-mail também. Na verdade, e-mail sim, porque quando eu falo de usuário, no meu ponto de vista, a gente está falando da seção do usuário, certo? O que é seção, Rodolfo? Depois a gente vai falar mais abrangentemente sobre isso, porque é mais parte web. Mas eu estou falando sobre quais os dados de usuário, senha, e-mail, para ele acessar aquilo, certo? Então, last login, por exemplo, eu deixaria aqui no usuários. E-mail, deixaria também usuários. Username, também, porque ele poderia logar. Imagina que você está entrando no Instagram, você coloca o seu usuário e sua senha. Então, no meu ponto de vista, só essas informações têm a ver com o usuário. Se eu quero informações mais complexas ou informações mais... não complexas, ou informações a mais, eu venho aqui em profile, no perfil dele, certo? Então, eu preferiria fazer dessa forma. Beleza? E aqui faltou um ponto. A associação do profile com o usuário. Eu pego o user ID e o user ID ele tem uma foreign key.
É uma associação, tá, gente? É uma referência. A referência é isso aqui, ó. Se vocês olharem nessas linhas aqui, são ligações que dita que aqui como acabei de explicar para vocês, que dita que perfil tem uma ligação com o usuário. E eu vou explicar para vocês. Quando vocês pensarem assim, usuário, aqui ó, o perfil pertence ao usuário ou o usuário pertence ao perfil? Quando a gente fala em pertencer, o usuário pertence ao perfil, tá? Então, o user ID vai vir aqui nessa tabela, que é do perfil. Quem pertence a quem? O usuário pertence ao. O usuário tem um perfil, né? Então, se um usuário tem um perfil, o perfil vai ter a referência ao usuário. Eu não sei se ficou muito confuso, mas vou tentar explicar de uma outra maneira. Vamos lá. Eu adiciono o user ID, que é a referência sobre o perfil, ou melhor, ao usuário, desculpa, quando na minha cabeça eu sempre faço o seguinte: eu sempre faço a pergunta: perfil tem um usuário ou um usuário tem um perfil? Quem tem o quê? No meu ponto de vista, o usuário tem um perfil, certo? Se o usuário tem um perfil, eu preciso referenciar no perfil o usuário. Vamos lá. Vamos lá para não ficar confuso. Eu criei um usuário. Eu consigo criar um perfil sem criar um usuário? Pensem comigo. Eu preciso do usuário para acessar a minha página, o meu blog, que lá tem e-mail, tem senha. Como eu acesso algo sem essas informações do usuário que são básicas? Não tem como. Então, o perfil são dados complementares que o usuário tem. Me entende? Projeto. O projeto, sim, consegue existir sem o usuário. Mas, por exemplo, o Rodolfo acessou um sistema. Como que eu vou saber de quem é aqueles projetos? Imagina que tem uma lista de 100 projetos. Como eu vou saber que aquele projeto é do Rodolfo? Somente se eu adicionar aqui um user ID. Então, a entidade projeto precisa ter um ID do usuário. Me entende? Então, vocês têm que fazer essa pergunta. Como eu faço referência àquela entidade, no caso projeto, para que ela seja associada a alguém, a alguma outra entidade, né? A entidade usuário, se fosse outras coisas. No nosso caso aqui, a gente quer fazer a associação do perfil com o usuário, correto? Aí, aqui é um código é um código do DB, tá, gente? Mas a gente faria um for each key. E eu vou explicar isso para vocês também quando a gente for codificar em SQL. Então aqui eu só faço uma referência, eu chamo a tabela. Qual é a tabela que eu quero, Rodolfo? Users.id. Beleza? E aqui eu preciso fazer uma referência. Isso aqui significa... Deixa eu ver que tem alguma coisa errada. Inválida a coluna do tipo. Users... Peraí. Ah, tá. É porque eu não coloquei o tipo, né? Tem que ter o tipo. Usuário, tipo, a referência. Isso daqui dita se ele tem se ele tem um para muitos, um para um, muitos para muitos. Isso tem a ver com associação, tá? SQL. Deixa eu ver aqui. Aqui. A gente tem... do Rails eu acho bem legal. Rails Association. Eu acho que vai ser legal para mostrar para vocês do Rails mesmo. Aqui, acho que é isso aqui. É isso aqui. Vamos lá. Aqui é o seguinte. Um autor e livros, tá, gente? Livros e autor. Então vamos lá. Eu criei um autor, certo? Imagina que eu tenho 1000 livros. Como eu vou saber que esse livro tem um autor? Eu só sei se eu associar, certo? Então, se eu associo um livro, ele pode ter muitos autores. Pode, certo? Só que nesse caso aqui, a gente está pensando em que um livro tem um autor. Então, um livro tem
um autor. Então é um para um, certo? Um livro, um autor. Se eu quisesse pensar em muitos livros para muitos autores, eu poderia pensar também. Por exemplo, um livro pode ser escrito por muitos autores. Então eu poderia fazer uma associação de muitos para muitos, certo? Isso vai depender. Então aqui no caso a gente só está olhando para um autor tem um livro, certo? E essa é a associação. A gente pode ter algumas outros tipos de associações também. Aonde a gente pode olhar, e aqui a setinha, gente, é o que está apontando aonde de qual ligação tá vindo esse ID, tá? Olha aqui, ó. ID, supply ID, ele aponta pro ID. Então é aonde essa conexão ocorre. Vamos olhar aqui no nosso diagram. Aqui ele já não usa o conceito de seta, ele usa, ó, se vocês olharem aqui, para muitos. Essa estrelinha na computação, gente, só para ficar mais fácil. Essa estrelinha, o asterisco, vocês vão visualizar muito isso. O asterisco na computação quer dizer muitos, ou todos, ou tudo. Isso é o que significa asterisco, beleza? Então aqui a associação é que um usuário ele tem muitos perfis. Isso está errado, tá? Isso está errado. Porque um usuário só pode ter um perfil. Certo? Eu não sei no diagram, db, diagram, one to one. Deixa eu ver como que faz aqui o one to one. Confesso que eu não sei escrever isso aqui. Aqui, deixa eu ver aqui o que a pessoa fez. Traço, tá bom, é o traço. Vamos voltar aqui. Traço. Ó, para um. Um usuário só pode ter um perfil. Vocês entendem isso? Eu não posso ter o Rodolfo tendo o nome Sandro, Leandro. Não faz sentido. Certo? E aí a gente precisa começar a encontrar sentido também no que a gente está diagramando, tá? Fazendo a diagramação desses dados. Eu sei que são muitos detalhes, gente, e tem bastante tempo de vídeo, mas eu acho que é bem importante a gente trazer essa quantidade de dados, mas fiquem tranquilos, porque a gente tem aqui um problema para resolver e aos poucos a gente vai mostrando e vai voltando nesse resumo. Mas eu só quero trazer um resumo grande sobre a entidade para vocês minimamente entender o que essa entidade está dizendo, tá? E aí, beleza. Continuando para a gente finalizar. A gente tem aqui os dados, os dados associados de 1 para 1 e tudo mais. E os tipos, gente, vamos lá, tem o text, tem o varchar, tem o timestamp, gente. O timestamp do created at. O created at é quando foi criado aquele registro. O created é criado no passado, tá? Quando tem esse ED aqui no inglês, é passado. Já foi feito alguma coisa. Então, criado, quando ele foi criado? O timestamp, deixa eu ver aqui se eu acho um created at Rails para vocês visualizarem. Deixa eu ver aqui. Peraí. Created at. Eu queria uma imagem. Aqui, ó, boa. Aqui, ó. O created at é esse formato de dado, tá? O que tem aqui, Rodolfo? Ó, tem o ano, o mês, perdão, o dia. Aí aqui já é um horário, já é a hora, o minuto, o segundo, se eu não me engano, se é um milissegundo também. Então, isso aqui é o timestamp. E o timestamp deve ser adicionado pelo banco de dados também. Se eu cadastro um registro, eu não passo o created at, certo? Na hora que eu insiro um dado, essa hora, imagina, se eu crio hoje, ele vai pegar o horário de agora do banco de dados. O banco de dados está no sistema operacional, certo, gente? Ele está instalado no sistema operacional, então ele tem acesso à hora também. Ele tem acesso a informações de hora. Ele é um sistema, ele é uma aplicação. Então, ele verifica a hora e cadastra essa hora. Se eu vou atualizar o updated at, imagina que eu criei um registro ontem. Registro é isso aqui, tá, gente? Eu cadastrei aqui, ó. Isso aqui é um registro. Imagina que eu cadastrei agora um outro registro. Então,
Ou melhor, eu fiz uma alteração, ó, isso aqui foi atualizado, foi criado no dia 13. Se eu vou atualizar agora, se eu mexi, por exemplo, mexi aqui no tempo do projeto, 15. Automaticamente, na hora que eu insiro esse dado, isso aqui vai ter que ser alterado para o dia. E aí, nessa estrutura que eu acabei de mostrar para vocês, o banco de dados deve cuidar disso, certo? Por isso a gente coloca o default current timestamp. O timestamp, vocês vão visualizar isso. O timestamp é um tipo de dado que tem aquele formato data e hora. Ao contrário do birthday, que só tem data, ele tem um timestamp, tem data e hora, certo? Temos o inteiro, como eu falei, temos o float também. Temos o bool, que é o true ou false, verdadeiro ou falso. Is published. Isso foi publicado ou não? Por que eu estou colocando isso? Eu posso colocar como um rascunho. Um rascunho não é algo que vocês visualizam. Um rascunho é algo que só o Rodolfo, que é o administrador, tem acesso. Então, aí eu consigo visualizar, ele foi publicado, não foi? Eu só mostro para o usuário coisas publicadas e coisas em draft. Nós chamamos de draft. Draft significa isso aqui, ó. Draft. Draft é que a gente está deixando isso para a gente editar depois. Beleza? Então, o isPublished. O isPublished é isso. É publicado como true. Ele foi publicado e está visível para todo mundo visualizar o post do Rodolfo. Ou ele não está publicado. Ele é falso. É false. E todo mundo pode visualizar. Beleza? Beleza. Então é isso. Vamos lá. Aqui do comentário é a mesma coisa, do timestamp. Aqui o artigo. Isso aqui é como eu falei para vocês. O maior. A gente tem os seguintes aqui da referência, tá? Que lembra que é a chave estrangeira, tá? É isso aqui, ó. Authority. Que é a chave estrangeira. E que aqui para o DB Diagram é a referência em outra tabela, tá? Então, isso é o maior, é para a gente dizer para onde a seta está apontando, tá? Então, o artigo ID está apontando aqui para o artigo ID. Quando aqui o traço, ele está dizendo que a seta está 1 para 1, certo? Está 1 para 1 para os dois. E o has many, depois a gente vai falar melhor, né? Quando a gente chegar na parte de associações, a gente vai utilizar esse daqui, tá bom? Beleza. Então é isso, gente. Eu espero que tenha ficado claro esse overview. A gente vai criar esse projeto. Esse projeto eu acho que vai ser bem legal para vocês visualizarem. É um contexto menor, mas vocês vão visualizar muitas coisas relacionadas. A gente vai entrar em consultas e subqueries. Vocês vão aprender muita coisa bacana para vocês entenderem depois como trabalhar com o Rails, gente, ou com Spring Boot, ou com o próprio Golang como middleware, qualquer coisa do tipo. Porque eu acho péssimo quando a gente chega e fala de framework, quando fica difícil para a pessoa entender o que é associação, como funciona as associations. Quando eu estava aprendendo, eu tive muita dificuldade, porque eu estava muito fraco em banco de dados. E quando eu estava aprendendo Rails, aquilo para mim era muito bizarro, porque era muita coisa acontecendo e eu não sabia o básico ali. Eu vi e entendi isso, né? E aí eu voltei uma casa para trás e entendi o banco de dados e aí as coisas mudaram na minha vida nesse sentido. Então, eu espero que para vocês comecem a ficar claro, porque eu vou deixar muito claro sobre banco de dados e depois, quando eu for falar de framework, seja ele Rails, seja ele um Spring Boot, seja ele um Django, vocês vão entender a parte de associações, de associations, beleza? Vai ser mais fácil de modelar os dados que vocês querem, modelar a cabeça de vocês. Por uma última coisa que eu acabei me esquecendo, é o seguinte, gente. O outro ponto é a normalização desses dados que eu acabei de mostrar para vocês sobre profile. Eu não vou mexer agora e não vou criar também, mas artigo e categoria é o seguinte. Uma categoria, ela pode ser, por exemplo, categoria, sei lá, ciência da computação. Eu posso ter uma outra categoria chamada database, porque categoria é como eu agrupo os meus dados e
e eu querendo que eu acesse aquele dado, eu venho na categoria e eu tenho todos os artigos naquela categoria. Exemplo, database, banco de dados. Esse artigo de que a gente está falando agora, se eu tivesse que escrever, vocês poderiam clicar ali na categoria e ter acesso a tudo que tem relação com o banco de dados. Ciência da computação, tudo a ver com ciência da computação. Então, aqui a categoria, ele é um varchar. Não é legal, gente, vocês ficarem colocando toda hora um texto. Não é. Vamos lá, para ficar mais claro aqui, e é o último, eu prometo. Vou criar aqui posts. Posts. E vou criar aqui categoria. Category. Vou colocar em inglês já, tá? Vamos lá. Então aqui eu tenho um ID. Eu tenho um title. Eu tenho um content, por exemplo, que é um conteúdo. Um título, conteúdo. Então, beleza. Vou colocar aqui. Então, imagina que aqui eu tenho um título, que é Rodolfo, sei lá, database teste. Aqui eu tenho um conteúdo, opa. Aqui eu tenho um conteúdo. E aí é o seguinte. Aqui eu tenho uma categoria. Imagina, gente, que é o seguinte. Aqui eu vou deixar a categoria. Imagina que é o seguinte. Toda hora eu tenho que ficar colocando assim, ciência da computação. Aí eu vou colocar um outro registro. Aí eu venho aqui, registro 2, ciência da computação. Eu tenho outro registro, ciência da computação. Eu tenho outro registro, ciência da computação. Aqui, peraí. A3, 4, 5. Beleza. Em termos de armazenamento de dados, gente, pensem comigo. Se eu tiver aqui ID, name, se eu tiver aqui ID1, ciência da computação. Pensem comigo, em termos de armazenamento de dados. Lembrem que uma string, ela tem uma quantidade de bytes ali que vai armazenando, certo? Se eu tiver 1 milhão de dados aqui de conteúdo só armazenando isso aqui, vocês acham realmente que isso é eficiente em termos de dados? Eu estou aumentando a minha quantidade de letras escritas no banco de dados. Isso tem a sua quantidade de bytes. 1 char 2 bytes. Um char. Aqui, ó. No tamanho de 32 bits e 64 bits. Um char tem 1 byte. 1 byte, ele quer dizer que tem 8 bits. Certo? Então, ó, um char, 1 byte. E vamos aqui converter 1 byte para bits. 1 byte tem 8 bits, correto? Isso vai aumentando a quantidade de dados que eu estou guardando. Quanto mais bits, mais dado eu estou aumentando, correto? Então vamos lá. Um int. Opa, peraí. Um int tem quantos bytes? Peraí. Peraí. Aqui não tem aqui. Que eu quero mostrar para vocês. Peraí. Aqui, deixa eu ver isso aqui. Aqui o inteiro. Um bit. O que é mais eficiente para a gente guardar? A gente guardar um caractere que pode aumentar a quantidade de bytes utilizado. Cadê? Peraí. Deixa eu voltar aqui. Aqui a gente está armazenando cada vez mais bytes. Cada vez mais bytes, certo? Então, se eu tenho aqui. Me perdoem. Questões técnicas. Beleza. Aqui, o que é melhor, gente? Pensem comigo. É melhor armazenar dessa forma ou é melhor, aqui é no plural, né? Ou eu armazenar o ID desse valor. Alterar isso aqui, ó.
e colocar o ID. Olha isso. E aqui seria, calma. Opa, category ID. Então, pensem comigo, tá? O que é mais fácil? Isso ou aquela associação de vários elementos que eu acabei de mostrar para vocês? Claro que é isso aqui, gente. É um elemento, é um número 1. O número 1 em byte, em bit, em número binário, ele é o quê? 1 significa 1, certo? 0. Então, se eu colocasse, porque aqui não existe 0, né? Mas em binário, em quesito de dado. E aí, gente, olha isso. A gente está voltando, sempre binário, falando sobre as coisas de mais baixo nível. Então, olha aqui no binário. É isso. É simples. Então, por que eu vou armazenar uma quantidade de caracteres se é desnecessário para aquele contexto? Não que vocês precisem ficar escovando bit, tá, gente? Parem de ter a mentalidade, aqui eu vou. Não, tem contexto que tá tudo bem, você tem que usar, você vai usar. Não sejam metódicos, abram a mente para vocês pensarem na solução, na melhor solução possível para o problema que vocês estão trabalhando. E o problema que vocês estão trabalhando tem que ser bem pensado, porque não é porque o João tem um problema e você tem um outro problema que você tem que seguir a ideia do João. Não, gente. O seu problema tem que ser bem pensado para ele, para o seu problema. E tudo tem que ser pensado para o seu problema, e não o problema do Rodolfo, do Mercado Livre. É porque o Mercado Livre veio com uma nova tecnologia. Mas você precisa dessa tecnologia? Porque o Mercado Livre é uma Big Tech. Você é uma Big Tech? Então, abram a mente para entender que os sistemas precisam ser pensados para o que você está desenvolvendo. Beleza? Perdoa-me, meus amores, mas não foi por mal. Mas eu quis trazer esse overview porque eu acho que é importante para vocês já irem pegando gosto. A partir daqui a gente vai criar o problema, vai desenvolver o problema. Então, é isso. Beleza? Muito obrigado, me desculpe, mas nos vemos na próxima. Valeu, abraço!